Boa noite a todos, irmãos, paz do Senhor Jesus para vocês. É uma alegria enorme estar aqui novamente com cada um aqui. E eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Para baixo. 1 Pedro, capítulo 5, quero pedir a gentileza que, quando você encontrar, se colocar de pé, por favor, para me acompanhar na leitura. Vamos ler versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Palavra do Senhor, pode sentar, queridos. Pastor Ricardo estava me falando sobre a série que vocês começaram a entrar aqui, a compartilhar aqui sobre transformados, e estou com a responsabilidade de falar sobre a identidade de uma pessoa que é transformada por Deus. Cada um de nós tem a sua identidade, cada um de nós possui a sua essência, e quando falo de identidade, obviamente não estou falando aqui necessariamente do número do RG, não é isso, do seu CPF ou RG, mas diz a respeito da sua história, quem você é, de que forma você é lembrado. A sua identidade vai, muitas vezes, apontar para as suas ações, para os seus princípios, para as suas preferências, para os seus traumas, é verdade, para as coisas que você, muitas vezes, quer se esquecer. Quem talvez aí não tenha visto um filme em 2002 chamado A Identidade de Bourne, né? Onde o ator, que eu já esqueci o nome dele, ali ele se esquece de quem ele é. Ele é resgatado no meio do mar e ele não sabe quem ele é, não sabe onde ele mora, não se lembra de absolutamente nada. Ele tinha apenas feridas nas costas. E um momento, quando ele é abordado por policiais, ele percebe-se que tinha um talento maravilhoso de matar os outros. O filme decorre de tudo isso, ele sem saber quem ele é, porém, pessoas perseguindo ele, porque sabiam quem ele era. Identidade, ela não diz somente... Ele não traz a consciência somente aquilo que nós somos. Nós, muitas vezes, não temos total consciência de que somos, mas também somos, a nossa identidade é definida de acordo com aquilo que os outros falam ao nosso respeito. Já parou para pensar? Já parou para pensar sobre isso? Que pessoas têm opiniões sobre você? Que pessoas têm uma ideia sobre você? Você já perguntou para sua mãe o que você acha? O que ela pensa de você, para sua sogra, para seu marido, para sua esposa, para seus vizinhos? Cada um deles vai falar algo de você, talvez bom, talvez não tão bom assim, que vai, em algum momento, ou em certa medida, surpreender você. Maravilhoso isso. Às vezes você vai se deparar e pensar, eu nunca tinha pensado que eu era isso. Mas não é que eu concordo? Claro que se a coisa for boa. A questão sobre identidade, ela tem uma certa importância dentro do contexto do Evangelho. A Bíblia vai falar a respeito da identidade do homem como um todo, né, do ser humano, sobre 3 óticas. O homem tem uma identidade, o ser humano, está sob 3 identidades. Em primeiro lugar, ele é criatura de Deus. Em segundo lugar, ele é filho da ira, filho das trevas. Em terceiro lugar, ele pode ser filho de Deus.
Então, ele não tem como escapar de duas identidades. Criatura, todo mundo é criatura, e todo mundo é filho, de alguma forma, ou filho da ira ou filho de Deus. O mundo é dividido dessa forma, filhos de Deus e filhos da ira. Essa é a identidade que a Bíblia vai falar sobre o nosso respeito. E quando falamos aqui sobre identidade transformada, história transformada, sabemos, de acordo com a Bíblia, que isso não é resultado de um esforço humano. Não é resultado de muitos anos de terapia, de autoconscientização, de esforço, mudanças, de reforços positivos. Porque quando a Bíblia vai falar sobre identidade, ela não está falando simplesmente sobre comportamentos ou a sua personalidade. Está falando sobre algo muito mais profundo, que se chama a sua natureza. Por isso, a mudança da identidade, a mudança da natureza, ela só pode acontecer por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio do poder do Evangelho. Na Bíblia, nós somos ensinados que essa mudança, ela acontece acontece sobre 3 tempos distintos. A gente vê isso na própria carta de Pedro, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3. Apóstolo Pedro falou que a nossa salvação já aconteceu, ela está acontecendo e ela vai se revelar. A salvação de Deus acontece dessas 3 formas. O apóstolo Paulo ainda vai falar em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. É por isso que, quando nós somos encontrados pelo Evangelho, como nossos irmãos aqui que foram batizados hoje foram encontrados, nós entramos em um processo de transformação que dura a nossa vida inteira. Quando nós cremos no Evangelho e recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós entramos em um processo de guerra para a vida inteira, um processo de transformação, de mudança constante. E eu vou dar o nome disso, desse processo de desenvolvimento da graça de Deus sobre nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação. Aí, versículo 13, ele completa: mas é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa obra. Então, esse processo que eu quero chamar aqui de, quando encontramos Cristo, ou quando somos encontrados por Ele, de mudança e de transformação, que dura, gente, a vida inteira, Quero chamar ele de desenvolvimento da graça. E quanto a esse assunto de transformação, de mudança, a Bíblia não nos deixa ignorante quanto a isso. Existem pessoas em toda a Bíblia que foram encontrados pela graça de Deus e transformados, mudados e transformados por ela. E um dos grandes exemplos foi desse homem que escreveu essa carta maravilhosa que nós lemos aqui no início do culto, chamado Apóstolo Pedro. Eu quero falar um pouquinho da história dele rapidamente. Talvez você já conheça, de qual é salteado, mas eu quero contar de novo. Apóstolo Pedro tem um outro nome, seu nome original é Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas. Era um homem casado, morava em Cafarnaum e era pescador de profissão. Um dia, André, seu irmão, que era discipulado por João Batista, apresenta Jesus para ele. João Batista havia falado para o próprio André, juntamente para os outros discípulos: está ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. André foi lá e falou: Simão, tem que conhecer um cara aqui, que o meu discipulador, ou o meu mestre está falando que é o cara. Jesus se apresenta a ele, ele se conhece: prazer, olha, satisfação de conhecer, tá, tchau. Tempo depois, Jesus pregando ali em Cafarnaum, a multidão comprimia ali junto
ao Mar da Galileia, ao Lago da Galileia, e Jesus precisava como uma espécie de palco para poder falar para as pessoas, e olhou e estava lá, quem? Simão, junto com Tiago e João, seus sócios na pesca. Falou, me empreste seu barco, para eu subir e poder continuar pregando para as pessoas. Aqueles 3 homens haviam passado a noite inteira pescando. Imagina o sono que ele devia estar. Eu falei, tá bom, sobe aí, prega. Ele começou a pregar, e eu fico imaginando aquele homem, cansado de uma noite inteira de trabalho, sentado aos pés ali, ouvindo Jesus. E quando terminou, Jesus despediu da multidão, virou para Pedro, para Simão ainda, falou, vai para o alto mar e lança novamente a rede. Chegou, olha, a gente já trabalhou a noite inteira, a gente não conseguiu nada, sabe? Simão não chegou e falou, você é pescador por acaso? Você não é carpinteiro? Quer me ensinar? Não, ele não falou, tá bom, sobre a sua palavra eu vou fazer isso. Só porque você está mandando. Até então, Simão talvez tivesse ali uma visão de Jesus como um grande mestre, como um homem com uma excelente oratória, sabedoria. Mas quando ele lança a rede, e acontece aquela pesca maravilhosa que nós conhecemos, esse Simão se dobra diante desse Jesus e fala, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Fica longe de mim, porque eu sou pecador. Jesus levanta e fala, a partir de agora, você será pescador de homens. Simão começa a acompanhar Jesus para todos os lados e começa a testemunhar milagres extraordinários logo no início da sua caminhada. Lá ali no início da sua caminhada, ainda estava em Cafarnaum, Simão chegou, vamos lá para casa. Jesus chegou na casa dele e estava a sogra doente. Jesus curou a sogra naquele exato momento. E muitas pessoas foram para a casa dela e Jesus curou a todos ali. Simão viu a água sendo transformada em vinho. Simão viu um paralítico levantando, mas não antes de ter os seus pecados perdoados. Simão, juntamente com Tiago e João, foram testemunhas oculares da ressurreição da filha de Jairo. A gente vê isso lá em Lucas capítulo 8. No capítulo 3 de Marcos, Jesus escolhe Simão para ser um dos 12 seus apóstolos, para que pudessem ser enviados para continuar pregando. E logo posteriormente, ele é enviado para pregar o evangelho. Ele falou assim, olha, juntamente com os todos, né? Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Eles voltaram maravilhados, porque os demônios obedeciam a eles no nome de Jesus. Acompanhamos ainda que em Mateus, capítulo 14, após a primeira multiplicação de pães, Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco e Jesus foi orar. Durante a madrugada, o barco sendo compelido pelas ondas, eles sabendo que iam a pique, eles olham para fora e veem simplesmente Jesus andando sobre as águas. Todo mundo com medo, gritando, é um fantasma. Eu acho que eu gritaria também, que era um fantasma. Mas Pedro vai lá e fala assim, se é você mesmo, Jesus, me manda ter ir contigo por sobre as águas. Todo mundo sabe dessa história que todo mundo fala, né? Eu já ouvi pregação sobre isso. E Pedro, olhando para as ondas, olhando para o vento, afundou. Olha, gente, Pedro vacilou na fé. Cara, quantos metros Pedro andou? Simão ainda, né? Quantos metros Simão talvez tenha andado sobre as águas? Eu não sei, a Bíblia não fala. Andou alguns passos. Porque a Bíblia fala que ele começou a andar sobre as águas, mas em um momento ele fraquejou, é verdade. Aí as pessoas vão criticar, ele afundou. E você anda quantos?
Cara, 2 pessoas andaram. Jesus, Pedro. Pronto. Cara, legal, tirou onda. Ah, mas afundou. Afundou, é verdade. Jesus salvou. Mas veja, isso aqui já mostra uma faceta de Simão como, cara, quanto ele era ousado, impulsivo também, e ao mesmo tempo inseguro, que diante de circunstâncias ele fraquejava. Mais tarde, Jesus caminhando ali pela Cesareia de Filipe, Jesus parou e perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Os discípulos responderam: uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, ou algum dos outros profetas. E Jesus perguntou: ok, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? A gente vê isso em Mateus capítulo 16. Simão levanta a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E a partir de agora você já não é mais Simão, você é Pedro. Você já não é mais Simão, ideia ali de Simão, talvez aquele que ouve, a ideia de que está ouvindo muito, né? Você agora é Pedro, rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e eu entrego para você, né? Não para ele necessariamente, mas para a palavra, as chaves do reino. E aquilo que vocês ligarem no céu será, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Simão ficou maravilhado, porque agora ele era Pedro, rocha, foi aplaudido pelo Jesus, e logo depois da frase maravilhosa de Simão, de ter ganho uma estrelinha de conteúdo de Jesus, do seu mestre, Jesus começa a falar: pessoal, eu tenho que ir para Jerusalém e vou morrer. Vou morrer, vão me pegar, vão me crucificar. Pedro, cheio de uma autoridade, começou a repreender Jesus. Para de falar bobagem. Não fale isso. Pensa, né? Acertei antes, vou acertar agora. Afinal, estou com o Espírito Santo. Se eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu posso repreender o próprio Jesus. Então, ele começou a falar: cala a boca, Jesus, não fale isso. Jesus olhou para ele e falou: sai, Satanás. Arreda, Satanás. Em 1 minuto, ele fala: não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Em 1 minuto, ele dá a boca, ele dá lugar a Deus na vida. No minuto seguinte, ele dá lugar ao diabo. Vê como Pedro, apesar de tudo, apesar de estar andando com Jesus, o quanto ele ainda oscilava. Era uma pessoa que tropeçava. Ele não era nem um pouco perfeito, gente. Pedro, ele também teve o privilégio, juntamente com Tiago e João, de subir ao monte com Jesus e contemplar ou testemunhar a transfiguração. De uma hora para outra, Jesus foi transfigurado, as roupas dele ficaram tão brancas, apareceram Elias e Moisés e começaram a conversar com Jesus. Pedro olhou maravilhado e falou: mestre, que bom que a gente está aqui, a gente vai montar uma barraca, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O evangelista Mateus, muito educado, falou assim: ele não sabia o que estava falando. E aí veio a voz do Pai e falou: esse é meu filho amado, ouçam ele. Pedro, de fato, viveu grandes histórias ali, grandes histórias. Gente, ele teve o privilégio de ter o seu imposto pago pelo próprio Jesus, de uma maneira maravilhosa. Pega lá um peixe, abre, lá dentro do peixe tem uma moeda, paga o meu imposto e paga o seu. Poxa, coisa boa, gente. Eu queria uns peixes desses, né? Poxa vida, não tem nada na boca do peixe, mas a boca do leão, gente, olha, pelo amor de Deus. Chega a famosa última Santa Ceia, Jesus
faz aquele discurso maravilhoso de servo, de ser servo. E ele se propõe a lavar os pés de todos os seus discípulos. Quando chegou na hora de Pedro, ele falou assim: por favor, não lave meus pés. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Então não lava só meus pés, lava tudo. Então, não, você não precisa ser todo lavado, somente os pés está bom, porque a palavra já tem te limpado. E eles começam a comer. Jesus anuncia que seria traído. E ficou todo mundo perguntando: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? E Jesus lá comendo fala: é aquele que molha o pão junto comigo. Aí Judas está lá, todo mundo olhou, mas ninguém percebeu. Judas sai e vai embora. Pedro é avisado naquela noite. Quando Jesus fala: gente, eu vou morrer e vou embora. Pedro fala: olha, para onde você for eu vou. Não, Pedro, presta atenção. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro olhou para Jesus e falou: não, eu vou morrer por você. Não, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. Os outros podem fazer isso, mas eu não. Parênteses aqui, esse texto está lá em João capítulo 13, versículo 36, a gente não precisa abrir, mas muitas vezes nós como pastores aqui pregamos, né, sobre viver uma vida de santidade, o que devemos fazer e etc. Falamos sempre para confie no Evangelho, confie no poder de Deus, resumidamente falando. Agora, deixa eu trazer rapidamente uma fala aqui. Como pecar? Siga esse exemplo de Pedro. Confie muito em si mesmo. Confie na tua força. Confie na sua capacidade. Que você certamente irá cair. Que você certamente irá pecar. Foi isso que Pedro fez. Pedro se colocou melhor do que os demais. Não, todo mundo aqui pode te abandonar. Eu não. Eu não. Não, você vai me negar. Não, eu vou morrer por você. Não, você não vai, você vai me negar. Ele foi avisado. E após isso, Jesus chega: ó, pessoal, vamos acabar aqui a ceia, vamos cantar um hino e vamos lá para o monte orar. E Jesus fala: gente, orem comigo. Pedro dormiu. Jesus repreende, Pedro continuou dormindo. E isso se repetiu por 3 vezes, até que chega Judas com os guardas, começa aquela confusão. Pedro estava armado, imagina só, né? Pedro armado, nada contra, sabe, armas, não vou falar sobre isso, mas Pedro estava armado, gente. Cara, imagina, 3 anos andando com Jesus, 38 na cintura, é Deus no céu e a arma na cintura. Pedro foi lá, tentou matar o cara e errou ainda, o Malco lá, né? Cortou a orelha. Jesus vai lá, pô, colou de volta a orelha e foge de todo mundo. Pedro começou a seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe para ver o que acontecia. Entrou no pátio do sumo sacerdote. E alguém olhou para ele e falou assim: acho que eu te conheço. Você andava com ele, né? Não, está me confundindo. Daqui a pouco está se esquentando na fogueira. Aí alguém olha para ele e fala assim: você é familiar. Te conheço de algum lugar. Você andava com esse prisioneiro aí? Eu? Não, não. Tá, todo mundo fala isso, meu rosto é muito familiar. Sou eu, não. 2 vezes. Logo depois, uma pessoa que trabalhava no ambiente falou assim: ah, você anda com ele, porque o teu jeito de falar te denuncia. Teu jeito de falar te denuncia. Talvez fosse o sotaque ali de Galileu ali, o teu jeito de falar te denuncia. Esse Pedro, gente, que poucas horas antes falou: eu vou morrer por você, começou a praguejar, a xingar, e falar: eu não conheço esse homem, e canta o galo. A Bíblia, em Lucas, capítulo 22, traz um detalhe interessante, que quando Pedro nega, o galo canta, ele olha para o lado e Jesus está olhando para ele.
E sai Pedro, diz a Bíblia, que ele saiu e chorou amargamente. Um poeta espanhol e frade também, chamado João da Cruz, ele escreveu um livro chamado A Noite Escura da Alma. Ele fala que isso diz respeito a uma fase de profunda crise espiritual, crise existencial, que é caracterizada por um vazio, perda de sentido, ausência total de luz. Eu fico imaginando Pedro, sem sombra de dúvidas, entrou nesse lugar chamado Noite Escura da Alma. Seu choro era de completa e total amargura. O homem que me amou, que acreditou em mim, me avisou, eu neguei ele. Eu vi os olhos dele no momento que eu neguei. Que coisa triste, gente. Pedro, muito provavelmente ali, gente, estaria sofrendo ali de um transtorno de estresse do galo. Provavelmente ele não queria ouvir falar de galo, que isso despertaria nele gatilhos que o faria chorar. Jesus morre e Pedro fica com essa marca: eu neguei aquele que me amou e que acreditou tanto em mim. 3 dias depois, Maria Madalena e Salomé vão ao túmulo para levar flores, aromas, incensos, etc. E perceberam que Jesus tinha ressuscitado. Elas avisaram lá. Gente, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que João e Pedro saíram correndo, e Pedro correu mais ainda e chegou primeiro, viu que o túmulo estava vazio. E quando foram falar para elas, e aí, vocês viram que ele ressuscitou? Nós vimos. E o que ele disse? Está lá em Marcos capítulo 16 isso. Ele pediu para que vocês encontrassem com ele lá no mar da Galiléia. E olha que interessante, que em Marcos ele fala desse jeito. Jesus fala assim: diga aos meus discípulos e a Pedro para que se encontrem comigo lá no mar da Galiléia. Aí imagina Pedro ouvindo isso. Pessoal, ele falou o seguinte: diga aos meus discípulos e Pedro, para que encontrem comigo. Ih, gente, lascou. Um já morreu, se matou. O que vai ser de mim agora? E foram lá eles, se encontraram, foram para o mar da Galiléia, lá, ali naquela região ali do mar, e ficaram lá esperando. E Jesus não aparecia. Pedro teve uma ideia: vou entrar no mar e vou pescar. Vamos pescar, gente. Eles pescando, começaram a lançar rede, não pegava nada. Daqui a pouco, uma pessoa na praia fala: amigos, vocês pegaram alguma coisa aí? Não pegamos. Lança a rede do outro lado. Eles lançaram. E a segunda pesca maravilhosa aconteceu. Eles olharam aquilo. João, olhando aquilo, falou: peraí, eu já vi esse filme, déjà vu aqui, tem um déjà vu acontecendo, eu já vi isso, vale a pena ver de novo. E grita: é Jesus que está ali na praia. A Bíblia diz que Pedro mergulhou, foi nadando, porque não aguentou esperar o barco, ele foi nadando, se encontrou com Jesus, e já estava Jesus na praia, com a fogueira acesa, e os peixes lá já assando. E eles comeram com Jesus, se assentaram, e aí vem, gente. Aí eu gostaria de ler esse texto com vocês, João capítulo 21, versículo 15. Deixa marcado aí 2 Pedro, tá? Que a gente já volta para ele. João capítulo 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim,
O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só até aí, tá bom? Perceba que estava fresco ainda na memória de Pedro algumas coisas. Que ele tinha negado, que Jesus mandou os discípulos e ele procurarem ele, ao próprio Jesus. E depois de terem comido, Jesus levanta essas perguntas: você me ama, João? Você me ama? Interessante que Jesus pergunta 3 vezes a mesma coisa para ele. 3 vezes Pedro nega Jesus. 3 vezes Jesus pergunta: você me ama? Irmãos, eu não sei como é que eu reagiria se eu fosse pastor do Pedro. Eu fico imaginando: pastor Ricardo, como é que talvez reagiríamos? O cara vacilou pra caramba. Aí chega na igreja, com aquela cara de traquinas, sabe? Eu ia falar: irmão, você é vacilão a beça. Que mole você deu, irmão. Por que você fez um negócio desse, meu irmão? Ó, senta, fica disciplina. Disciplina. Sabe, eu não estou aqui falando que é errado a questão de disciplina na igreja. Não, claro que não. Mas olha como Jesus vai tratar isso para Pedro. Jesus não olha para ele e fala: por que você fez isso, Pedro? Eu não te falei. Jesus não levantou aquela plaquinha e falou: eu te falei. Eu te disse. Eu te disse. Jesus não chamou ele de vacilão. Jesus não acusou ele, ele só quis saber de uma coisa, 3 vezes: você me ama? Diante das nossas falhas, diante das nossas imperfeições, diante dos nossos pecados, dessa luta que nós temos, nesse processo que eu falei ali, né, de desenvolvimento da graça. Quando colocamos a mão na cabeça e falamos: Deus, tem misericórdia, pequei de novo. Jesus só está querendo saber de uma coisa: você me ama? Você me ama? Você está disposto a dar a sua vida por mim? É isso que Jesus quer saber. É isso que Jesus quis saber a respeito de Pedro. Logo depois, Jesus fala: olha, você, quando era criança, você ia e seguia todos os ventos, fazia o que você queria, mas quando você for velho, isso vai ser tirado de você. E Jesus fala como Pedro iria morrer. Esse Pedro, posteriormente, cheio do Espírito Santo, prega um sermão, o primeiro sermão da igreja. Quase 3 mil almas se renderam a Jesus Cristo. E teve ali uma história maravilhosa do Evangelho, daquilo que Cristo faz por ele e faz por nós. Esse Pedro, diante de tantas falhas, tem uma história tão bonita, já um velho, tendo vivido tantas coisas, já tinha sido perseguido, já tinha sido torturado, já tinha sido preso, já tinha sido instrumento de Deus para muitos e muitos milagres. Um senhor já cheio de autoridade espiritual diante da igreja. Fico imaginando ele pegando a pena molhada de tinta, relembrando a história da vida dele, escreve esse versículo tão lindo: Deus de toda graça,
que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Olha a história de Pedro. Lembra da história de Pedro que eu acabei de contar aqui de uma maneira muito resumida? E olha esse Pedro falando, gente, Ele mesmo vai aperfeiçoar vocês. Ele mesmo irá firmar, fortificar e fundamentar cada um de vocês. Que coisa maravilhosa, gente. E aqui, rapidamente, eu quero trazer algumas aplicações para nós, baseada nesse texto. Primeira coisa, primeira lição que eu quero deixar aqui, a sua identidade é definida pelo chamado de Deus e não pelo seu passado. Vou repetir, a sua identidade é definida pelo chamado de Deus e não pelo seu passado. O Deus de toda a graça que em Cristo os chamou à eterna glória, Ele que nos chama. Quando Jesus olha para Simão e fala, a partir de agora você é Pedro, a partir de agora você é pescador de homens, em nenhum momento ali ele era perfeito, em nenhum momento ele estava livre do passado, ele não escolheu uma pessoa ilibada, ele conhecia muito bem quem era Pedro, ele conhecia muito bem quem era. A nossa identidade é definida pelo chamado de Deus. De fato, irmãos, cada um de nós aqui tem algo no seu passado, minimamente falando, uma coisa, se você for muito santo, hein, apenas uma coisa, que faz você se envergonhar. A sua identidade não é definida por isso. As pessoas podem lembrar você pelos seus pecados, mas Jesus não define a sua identidade dessa forma. Pedro era impulsivo, medroso e negou Jesus. Ainda assim, Jesus o chamou de Pedro, Petrus, pedra, quando ele era ainda tão oscilante na fé. Deus não espera que você mudar para então lhe dar uma nova identidade. Ele lhe dá uma nova identidade e a partir dela começa a transformação. Por isso, meus amigos, não vivam presos em rótulos que o pecado ou as pessoas ou o passado colocaram sobre você. A Bíblia diz que se o seu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Em Cristo, eu e você não somos definidos pelos nossos fracassos, mas pelo chamado da sua eterna e gloriosa graça. E é sobre isso que é a segunda aplicação. A transformação da nossa identidade, ela acontece pela obra da graça de Deus. A nossa identidade é definida por Deus, pelo chamado de Deus, e a nossa transformação acontece pela obra da graça de Deus. Olha o que diz aí, e o Deus de toda graça irá aperfeiçoar vocês, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O Deus de toda a graça, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Pedro não diz que nós nos aperfeiçoamos sozinhos. Você pode mudar ou tentar mudar o seu comportamento, mas em alguma hora você vai ver que você não é suficiente, que você não sustenta sozinho a mudança que você gostaria. Para pensar quantas promessas de ano novo você não cumpriu, quantos segredos você não guardou. Nós não conseguimos sustentar muitas coisas sozinhos. O próprio Pedro enfatiza que Deus é quem realiza essa obra, não somente Pedro, obviamente, mas eu estou falando dele aqui, Paulo fala sobre isso, e todo o Evangelho fala sobre isso. Autoconfiança, atitude, proatividade, são conceitos maravilhosos, gente. Mas para mudança, para transformação, não tem valor algum. A transformação não se dá como resultado da autoconfiança, mas da dependência da graça de Deus.
A mesma graça que perdoa é a graça que nos transforma. Terceira aplicação, gente. Deus nos transforma para permanecermos firmes até o fim. Diz aí a palavra, né, que nós lemos. Ele irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Fundamentar. A Bíblia diz em João capítulo 6 que a vontade, Jesus falando, a vontade do Pai é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Jesus, Ele nos chama, Ele nos transforma e Ele nos sustenta até o fim. Por isso, gente, os seus pecados não são maiores do que aquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida. Os seus pecados não são maiores do que a graça de Jesus Cristo que te sustenta, que te perdoa e que te fundamenta dia após dia. Eu tenho convicção, gente, de que foi o Chesterton que falou isso, eu sei que eu não sou ainda o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu não sou o que eu era antes. É isso que a graça de Deus faz sobre a nossa vida. Ela vai nos mudando gradualmente, nos mudando, nos transformando. Antes a gente amava aquilo, agora não queremos mais. Antes achávamos ir para a igreja uma coisa chata, hoje a gente não consegue ficar sem. Antes a gente não se dava bem com um ou com o outro, agora nos damos bem. Antes, gente, nós achávamos que determinadas mudanças só eram possíveis por meio de reformas políticas, por inserção ideológica. Hoje temos certeza que nada disso é suficiente, somente o Evangelho nos coloca nesse lugar de onde podemos nos chamar de irmãos. É a graça de Deus que nos faz permanecer firmes. Pedro usa 4 verbos poderosos: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar, ele vai corrigir o que está quebrado. Firmar, ele vai dar estabilidade. Fortificar, ele vai dar força para enfrentar as lutas. E fundamentar, ele vai estabelecer uma base sólida. É exatamente isso que aconteceu com Pedro. Esse homem que antes tão vacilante foi preso e diante de ameaças ele respondeu para o Sinédrio: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ali, diante do Sinédrio, diante das autoridades, antes ele tinha negado, naquele momento ele estava falando: não podemos negar, não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, a ponto de as pessoas falarem e reconhecerem que ele havia estado com Jesus. Nessa noite, eu saí lá de Itaipu, gente, e vim para cá, nessa igreja que eu tanto amo, para dizer algumas coisas para você, baseado toda essa história, toda essa lição que eu falei para você. E digo isso aqui como conclusão. Em primeiro lugar, Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Eu não sei como é que anda a sua consciência, eu não sei como anda o seu coração. Talvez você esteja como Pedro, nessa noite mais escura da alma, por causa de escolhas, por causa de pecados, por causa de erros que você cometeu. Eu estou aqui no nome de Jesus para falar: Jesus, não desiste de você. Nessa noite, Ele não quer apenas aliviar a sua dor, Ele quer fortalecer a sua fé. E Ele quer saber uma coisa nessa noite de você: a despeito dos seus fracassos, a despeito dos seus pecados, a despeito de, mais uma vez, você ter pecado na mesma coisa, Ele quer saber apenas uma coisa: você me ama. Você me ama porque esse Cristo não abre mão de você. Ele não abre mão de você. E graças a Deus, que eu e você hoje podemos falar que a nossa segurança está na fidelidade dEle, na fidelidade da sua graça, da sua palavra. Esse Jesus que mudou Pedro,
e fez com que esse Pedro, que era um homem impulsivo, instável, autoconfiante, escrever essa carta tão linda que nós temos em mãos, esse texto tão lindo que nós lemos. Esse homem que havia experimentado a verdade desse versículo em sua própria vida. O Deus de toda a graça o aperfeiçoou, o firmou, o fortaleceu e o fundamentou. Fico imaginando alguém talvez perguntando para ele, mas Pedro, será que isso é mesmo verdade? Ele respondendo, é, e eu sou prova disso. Essa é a promessa para a igreja de Jesus hoje. Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nossas lutas, nossas batalhas. Pela sua graça, Ele usa até os nossos fracassos para nos conformar à imagem de Cristo e nos tornar pessoas espiritualmente maduras e inabaláveis. É isso que Deus tem para você. E Ele, nessa noite, quer saber de você. Você me ama? A despeito de tudo que você fez, você ama Jesus? Você realmente ama Jesus? Se você ama, ande com Ele. Siga Ele. Não abra mão, porque Ele não abre mão de você. Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor. Senhor Deus de toda graça, Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela tua misericórdia. Em toda a palavra diz ali que o Senhor não desiste dos seus. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, o Senhor não se esquece de nós, diz a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem chamado um povo que antes era chamado de filhos da ira, o Senhor tem nos chamado como filhos seus. O Senhor, pelo seu poder tão grandioso, tem transformado cada coração aqui e está disposto a transformar tantos outros. Nessa noite, Senhor, nos rendemos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos que só o Senhor é santo. Senhor, nos ajude a andar contigo, Senhor, apesar dos nossos pecados, dos nossos tropeços, das nossas oscilações, instabilidade. Nos ajuda, Senhor. Venha nos fundamentar, venha nos fortificar, venha, Senhor, nos aperfeiçoar, para que possamos cada dia, Senhor, sermos mais semelhantes a Ti, Jesus. Sermos a Tua imagem e Tua semelhança. Abençoa cada um que ouviu a Tua palavra nessa noite, que ela possa cair em boa terra, Senhor, e dar frutos, Senhor. Frutos, Senhor, para que eles possam continuar e perseverar. Apesar do desânimo, apesar das lutas, conforme diz a Tua palavra, depois de vocês sofrerem um pouco, vocês serão aperfeiçoados, fortalecidos, fundamentados em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, cada um de nós, para o louvor da Tua glória. Assim oramos. Amém. Amém.